Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 9. Nos diz a palavra de Deus: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou, voltou para casa. O homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados, lendo esta passagem bíblica da palavra de Deus, dentre outras, nós queremos falar sobre o Cristo que tem poder, que tem autoridade para restaurar vidas, pois foi isto mesmo que aconteceu com aquele paralítico, um homem que estava vivendo uma vida praticamente antissocial, pois não poderia se locomover, não poderia passear, não poderia trabalhar, não poderia sair de casa, estava deitado em uma cama. Mas 4 homens, amigos daquele paralítico, diz a palavra de Deus no registro de Marcos, ele diz que 4 homens foram até a sua residência, pegaram ele e levaram até a residência do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, Jesus estava em casa ensinando a sua palavra, dando doutrina, dando ensinamento, e a casa estava repleta, estava cheia de homens e mulheres ouvindo as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tinham tanta gente que não havia espaço à porta de entrada para que pudessem conduzir o paralítico até ao interior da casa onde estava o Senhor Jesus ensinando. Diz a palavra de Deus que eles subiram no telhado, tiraram algumas telhas e desceram o paralítico e colocaram no meio onde estava o Senhor Jesus. Jesus, olhando para o paralítico, disse: filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus pecados. Daí os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei que ali estavam, começaram a pensar, não é? Começaram a dizer que Jesus estava blasfemando. Eles não falaram, eles apenas pensaram. Mas o Jesus que a gente serve conhece pensamento. O Jesus que a gente serve, ele lê pensamento. O Jesus que a gente serve, ele entende o que está dentro de cada um de nós. E disse naquele momento: por que vocês estão pensando mal em vossos corações? O que é mais fácil? É perdoar os pecados ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda? É claro que eles pensaram que o mais fácil entre a cura e o perdão é efetuar o perdão. Ele disse: mas para que vocês entendam
que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e volta para a tua casa. E naquele momento, diz a palavra, que o homem levantou-se, pegou a sua cama e voltou para casa. Quem diz amém, meus irmãos? Amados, quando nós pensamos em Jesus como restaurador de vidas, nós vamos aprender aqui, vamos meditar em 3 lições importantes, dentre tantas que o próprio Espírito Santo nos ensina aqui. Primeiro é compreendermos que o pecado, ele destruiu a vida do ser humano. O pecado trouxe os caos, as crises para a vida do homem e, por que não dizer, não só para a vida do ser humano, mas para toda a vida vegetal, para a vida animal, para o planeta, para toda a criação. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8, os versículos 21 a 23, Paulo diz que a natureza geme e está com dor de parto até agora, porque a própria natureza está esperando o que nós estamos esperando, a redenção final para a nossa vida. Então o pecado trouxe os caos, as crises, a destruição. O pecado destruiu o homem espiritualmente, o pecado destruiu o homem fisicamente, moralmente, em sua família e também na própria sociedade. E aqui nós aprendemos, fazendo reforço no texto, dizendo assim que o próprio Jesus, ele fez a restauração na vida daquele homem. Primeiro, Jesus restaurou a sua vida espiritual. Jesus é o médico da alma. Jesus restaura a vida espiritual de qualquer pessoa que vir a Ele humilhada, arrependida, crendo e confessando os seus pecados. Então observem que Jesus restaura a vida espiritual daquele homem. Observe, por favor, o versículo de número 2. Mateus capítulo 9, versículo 2, nos diz assim a palavra de Deus: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Observem que os 4 amigos levaram o paralítico para que Jesus pudesse o curar da sua paralisia. E Jesus assim o fez, mas primeiro Jesus faz a restauração da alma, a restauração do espírito. Primeiro Jesus cura a alma do homem. Aqui nós compreendemos que todos os problemas que a humanidade está atravessando, o problema Marte, o problema principal, o problema essencial é a sua falta de comunhão com Deus. O pecado levou o homem a romper a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. E se observa isso em Gênesis capítulo 3, versículo 8 por diante. Deus vinha toda a tardinha conversar com o homem, e naquele dia o homem se escondeu da presença do Senhor, porque o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Isaías diz, no capítulo de número 59, e o verso de número 2, diz que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Então o pecado leva o homem a romper a comunhão com Deus. Daí, estando a comunhão com Deus prejudicada, rompida,
o homem não terá mais força, não terá mais graça, não terá mais ânimo, não terá mais capacidade para vencer nenhum problema da vida. Se daqui para cima, no sentido vertical, estiver tudo bem com Deus, no horizontal, a gente vence o que vier pela frente. Quem diz amém, meus irmãos? Importante é compreender, Jesus dá prioridade, não é? A restauração da comunhão com Deus, e ele fez isso. Ele perdoou os pecados daquele homem. Filho, tenha coragem. Filho, tenha bom ânimo, disse Jesus. Primeiro, os teus pecados estão perdoados. O pecado que leva, que traz outras consequências. O pecado que é a matriz, o pecado que é original, que dele se desabrocha outros tipos de males, de crise. Esse problema na raiz eu já estou resolvendo para você. Os teus pecados estão perdoados. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que em primeiro lugar, o pecado perdoado leva o homem a se reconciliar com Deus, porque se o pecado não perdoado leva o homem a romper a comunhão com Deus, obviamente se entende que o pecado perdoado leva o homem a reconciliar-se com Deus. Digam amém por isso. Está escrito na palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que a justificação, o que é justificar? Justificar é declarar o culpado inocente, é absolver. Paulo fala aqui que pela fé nós temos paz com Deus, e quem garantiu isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus restaurou a comunhão do homem com Deus. Ele restaurou também a nossa comunhão com Deus. O amigo que está em casa, ou que está no seu trabalho, ou que está até no hospital, assistindo esse culto pelas mídias sociais da igreja, e você estar afastado dos caminhos do Senhor, saiba que o pecado sempre vai lhe fazer mal, mas o remédio do pecado estará aqui nesta noite, é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é capaz, Ele pode restaurar, restabelecer a comunhão do homem com Deus. Ainda Romanos 5:10, Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem diz amém? Efésios capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo escrevendo disse pelo Espírito Santo: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Estava distante de Deus, sem paz, sem alegria, sem felicidade, sem família, sem comunhão, sem nada na vida, mas agora pelo sangue de Jesus, Deus trouxe a gente para perto. Temos paz, temos alegria, temos felicidade e temos comunhão com o Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, diz a palavra de Deus que além do perdão, ele fazer a reconciliação entre o homem e Deus, Cristo, pelo perdão, produz felicidade e liberdade plena ao homem. Está escrito no Salmo 32, verso 1, diz: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que é bem-aventurado? É ser feliz. Então o escritor aqui diz, pelo Espírito Santo, que feliz é o homem que o seu pecado foi perdoado. Aí a propósito eu pergunto: onde estão aqui as pessoas felizes? Onde estão aqui as pessoas felizes? Diga assim: eu sou feliz.
Eu sou feliz. É porque o meu pecado foi perdoado por Jesus. Glória a Deus. Tu queres ser feliz? Tu queres ter uma família feliz? Tu queres viver em paz? Não tem segredo, não tem mistério. Vem para Jesus, que o sangue de Jesus perdoa e dá felicidade e alegria. Glória a Deus. Está escrito em João, capítulo de número 8, versículo 36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto das drogas. Seja liberto da cocaína, da heroína. Seja liberto do tabagismo, do alcoolismo. Seja liberto da prostituição. Em nome de Jesus, você que está aí nessa beira de rio, às margens da ponte, querendo tirar a sua própria vida, em nome de Jesus, olha o grito do Espírito Santo: seja liberto agora, em nome de Jesus. Terceiro lugar, o perdão produz em nós paz em nossa alma. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O perdão dos pecados dá paz, dá calma, dá tranquilidade. O homem vive em uma agitação só, e às vezes leva até a mão na cabeça, porque não sabe o que fazer diante de adversidade, de situações difíceis. Mas Jesus dá paz. O perdão dá tranquilidade. O perdão dá alívio na alma. O perdão traz para nós a presença do Senhor. Quem diz amém? Então, em primeiro lugar, Jesus restaurou a alma, o espírito, a vida espiritual daquele homem. Em segundo lugar, Jesus restaurou o corpo físico daquele homem, ou seja, a saúde física daquele homem. O texto diz que os 4 amigos trouxeram o paralítico deitado numa cama. E a palavra aqui, deitado, é uma referência a alguém que foi lançado na prisão, ou no fundo do poço, ou no fundo do mar. Ou seja, a paralisia havia prendido o homem na cama, e não sabemos quanto tempo ele estava assim, sem se mobilizar, incapacitado para trabalhar ou para exercer qualquer função na sociedade, incapaz de manter a sua própria família. Mas Jesus não só curou a sua alma, mas também curou o seu corpo físico. Nem sempre isso acontece. Jesus pode perdoar os pecados e não curar a enfermidade física. Pode acontecer dele curar a enfermidade física e, por conta da pessoa, não perdoar os seus pecados. Aqui aconteceu os dois. Jesus curou a sua alma e também curou o seu corpo físico. Jesus é o maior médico da alma e do corpo físico. Quem diz amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 7, quando Jairo foi ter com Jesus, que o seu criado estava, além de enfermo no corpo físico, estava também com um problema espiritual, que era possesso por demônio. Jesus em Mateus 8,7 diz assim: Jairo, eu irei e lhe darei saúde. Jesus é poderoso para dar saúde. Está escrito também em Atos capítulo 9, versículo 34, quando Pedro estava ali na cidade de Lida, não é? Estava um homem chamado Enéas. Estava 8 anos em cima da cama, irmão, de forma imobilizada. Aí Pedro disse assim:
E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze sobre a tua cama. Receba essa palavra. Jesus hoje pode dar saúde. Jesus hoje pode ir na UTI. Jesus hoje pode ir na enfermaria. Jesus hoje pode ir lá naquela residência e fazer levantar do estado em que a pessoa se encontra. Glória a Deus. Ainda Atos 3:6. Lembra daquele paralítico? Estava ali deitado ou sentado na porta formosa. Pedro e João, naquele dia, foram dirigir o culto de oração. Mas aí quando ele foi entrando, aquele homem ergueu os braços, pedindo a ele uma esmola. Pedro estava sem dinheiro, mas naquela hora ele disse assim: olha, e disse Pedro: não tenho prata. E o que mais? Nem ouro. Mas não estou liso, não estou sem nada. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. Logo, os seus pés e artelhos se firmaram. E o homem não somente, irmão, ele levantou e andou. O homem entrou dentro da igreja saltando e glorificando a Deus. Quem crê no milagre, irmãos? Quem crê no milagre? Jesus pode fazer um milagre na sua casa, na sua família. Não somente salvar seu pai, salvar sua mãe, salvar sua avó, salvar seu avô, salvar seu primo, salvar seu tio. Não só salvar, mas curar também. Porque o Jesus que é médico por excelência, Ele estará aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Quem pode levantar as mãos nessa noite? Glorificar o nome de Jesus. Glorifique o nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas se porventura chegou com algum incômodo, chegou com algum diagnóstico que está tirando o seu sono, leve esta palavra. Maria, José, João, Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus. Ele levou as nossas doenças sobre a cruz. Isaías 53:4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Em terceiro lugar, Jesus curou, ou Jesus restaurou o homem, a sua família. Percebem aqui, por favor, capítulo 9, onde estamos lendo, versículo de número 7, ou melhor 6, não é? Diz assim: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, disse o quê? Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O 7 diz: e o homem se levantou e voltou para casa. E Lucas diz assim: ele voltou para casa glorificando a Deus. Queridos irmãos, aqui está a restauração familiar. Jesus é especialista em restaurar casamento, especialista em restaurar a reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e o seu marido. Ele é especialista. Não tem nada perdido para Jesus. Está perdido para você. Mas para Jesus, Ele faz o impossível. Ele faz encontro. Ele fala o coração. Ele toca no coração. Ele quebra o coração. Porque o próprio Cristo disse que a separação entre casais é a dureza do coração do homem. Mas o nosso Jesus, mulher, ainda quebra coração. O nosso Jesus, homem, ainda quebra coração. Aquele homem tomou alguns passos para restaurar a sua vida, restaurar a sua vida espiritual, a sua vida física e a sua vida familiar. Primeiro, o homem tinha fé em Jesus, porque diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Segundo lugar, o homem veio a Jesus. Diga comigo: o homem procurou a pessoa certa. Não adianta procurar gente aí fora, pessoas que não entendem o que é família,
escreve sobre família, mas não conhece a Deus e não entende. A pessoa certa é Jesus, porque Ele é o Senhor da família, é o patrono da família, é o chefe da família, é o cabeça da família, é o restaurador da família. Terceiro lugar, o homem fez o que Jesus mandou. Foi que ele mandou: se levante, ele se levantou. Pegue a cama, ele pegou. Vá para casa, ele foi. Aleluia. Coisa linda, 3 ações. Se levantou, pegou a cama e foi para casa. Ele foi um homem obediente. Levantou-se, pegou a cama e voltou para a sua casa. Mas só que ele voltou glorificando a Deus. Isso é agradecimento. Isso é pronto a viver uma nova vida. O homem saiu de casa deitado na cama, voltou para casa, a cama em cima dele. Aleluia. Está pronto para viver a nova história? Saiu de casa de uma forma, mas quando voltou, até a própria esposa ficou diferente. Como é que pode? Homem, tu saíste daqui carregado por 4 pessoas, tu voltasse sozinho e ainda voltasse com a cama nas costas. Um homem chamado Jesus, que restaura casamento, que restaura a família, mandou voltar para casa e ainda trazer a cama para casa.